Lucas capítulo 15, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 11. Lucas capítulo 15, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo número 11 e vamos aí até o versículo 17. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 17, quando você vai abrindo aí. Hoje pela manhã iniciamos uma nova série de mensagens e hoje nós vamos dar aqui, nesse culto da noite, continuidade no que nós já recebemos hoje pela manhã. E faço aqui a leitura do texto bíblico e a gente entra então no que será ministrado. Todos encontraram, amém? Ninguém achou? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma região, uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Somente até aqui. Senhor, obrigado pela palavra lida, obrigado pelas orações que já foram feitas, e Senhor, fala conosco, é o pedido que nós fazemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Amados, o tema da palavra agora da noite é o mesmo tema do que foi ministrado hoje pela manhã, a importância da autoavaliação. Nós vamos dar continuidade ao que eu falei aqui hoje pela manhã. Você que não pôde estar conosco, veja depois no YouTube a mensagem que foi ministrada, porque nós estamos entrando hoje numa série chamada Check-up Espiritual. Nós estamos vivendo um momento do ano onde é muito importante, isso aqui sempre é importante na verdade, mas esse tempo que nós estamos vivendo agora, mês de agosto, começando aí a reta final de 2025, é sempre importante, necessário na nossa vida, fazermos uma avaliação de como estamos na fé, de como estamos na caminhada com o Senhor. E hoje pela manhã eu falava com os irmãos que os momentos do ano que a gente vai vivendo, cada um deles nós fazemos algo muito específico. Começo do ano nós os planejamos, começo do ano nós traçamos metas, nós traçamos objetivos, nós colocamos ali questões que nós queremos viver, os sonhos para o ano novo que está começando. Só que na medida que o tempo vai passando, nós vamos fazendo ali constantes avaliações de como que as coisas estão caminhando. Então a gente chega um momento do ano em que nós paramos para avaliar o que já foi alcançado, que ainda não foi, nós avaliamos o que falta ainda para vivermos, e a gente começa então a olhar também o que ainda não foi alcançado, e aquilo que já deveria ter acontecido e que ainda não aconteceu, questões que nós não podemos vacilar no tempo que temos pela frente. E aí se faz necessário a gente entender que tem coisas que nós não vivemos ainda na nossa vida, porque nós não cuidamos da fé que nós carregamos. Isso é muito sério. Hoje pela manhã eu falava de uma maneira assim muito intensa sobre esse ponto. É importante cuidar da nossa fé.
E aí, chegando no texto dessa noite, eu quero usar aqui o texto da parábola do filho pródigo para falar com você sobre a importância de olharmos para dentro de cada um de nós. A importância de nós olharmos para nós, refletirmos sobre as nossas ações, refletirmos sobre como está a nossa vida espiritual, porque eu uso até esse termo aí, né, do ambiente da medicina, o ambiente médico, né, o check-up espiritual, porque precisamos olhar para dentro de nós e refletir, Matias, como que eu estou em cada área da minha vida, como que está cada questão que eu lido no meu dia a dia, porque eu preciso zelar pela minha vida de santidade. E aí, entrando no texto que nós acabamos de ler, eu já quero entrar com você no primeiro ponto dessa mensagem nessa noite. Primeiro ponto é: não há necessidade de esperar tudo dar errado. Não há necessidade de esperar tudo dar errado. Nós conhecemos bem a parábola do filho pródigo, uma história, uma ilustração contada por Jesus, e é nessa ilustração que Jesus vai falar ali sobre uma família formada por um pai e dois filhos, filho mais velho, filho mais novo, e de repente o filho mais novo decide pedir ao pai toda a sua parte na herança, porque agora ele quer viver segundo as suas próprias vontades. Aquele homem ali, Luiz, toma uma decisão. O filho mais novo escolhe, ele olha naquele momento, ele observa, ele olha para si próprio apenas quando todas as coisas já estavam muito piores, mas naquele momento em que ele pede ao seu pai a sua parte na herança, o seu olhar estava focado apenas para fora de si. O olhar daquele homem naquele momento estava focado nos prazeres que ele queria experimentar, estava focado nas coisas que ele gostaria de desfrutar, e aquele homem começa então a agir, tomar decisões, olhando apenas para fora de si, olhando para os prazeres, olhando para a vitrine do mundo, olhando para as coisas que estão aí à nossa disposição, e os olhares daquele homem, os olhares daquele filho mais novo ficam deslumbrados com as coisas que chamam a sua atenção, e ele começa então a agir, tomar decisões. E aí eu uso esse exemplo aqui para nós, para a gente refletir sobre uma tendência humana, que é a gente simplesmente fazer as coisas, atropelar. A gente começa o ano todo observador, todo cuidadoso, a gente vai observando tudo que ainda não temos, o que precisa melhorar em nós, e essa postura ela vai se perdendo na medida que o tempo vai passando, e a gente começa a ficar distraídos com toda essa, como que eu posso dizer, vai ficar redundante, né, mas entende? Essas distrações que o mundo coloca diante de nós, uma série de informações que vão chegando, você tem que ter isso, você tem que viver tal coisa, você tem, e você começa a olhar, você vê o que o outro está vivendo, você vê o que o outro está experimentando, você começa a ficar desesperado, e você para de olhar para dentro de si, para de se autoavaliar, para de se autoexaminar e fica apenas vidrado com aquilo que está do lado de fora. Aquele filho mais novo naquele momento não parou para refletir, Leandro, sobre o pedido que ele estava fazendo ao seu próprio pai. Aquele homem não pensa na decisão que ele acaba de tomar, ele não reflete. A parábola vai dizer para nós, Guilherme, que ele simplesmente chega para o pai e toma a decisão, pronto e acabou, e vai com a cara e a coragem. Aquele homem então começa a acumular decisões, e ao longo da parábola que ela vai passando, a gente vai percebendo algumas questões muito tristes, e aí eu quero ler com você o versículo número 13, vem comigo aqui no versículo 13, da palavra, que vai dizer assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada.
E aí eu fui fazer uma pesquisa nesse texto para entender qual é o sentido que Jesus queria dar ao dizer aqui que aquele homem viveu de uma forma desenfreada. E o termo que Jesus usa aqui nesse momento da parábola significa o seguinte: ações por impulso, sem parar para refletir as consequências. O que aquele homem começa a fazer é tomar atitudes uma atrás da outra, sem parar para pensar no valor e no peso de cada uma delas. E quando a gente traz aqui o tema dessa série de mensagens sobre check-up espiritual, é um chamado de Deus para nós, para pararmos a nossa caminhada por um momento, pararmos tudo o que estamos fazendo, e então, Letícia, diante de Deus, refletir sobre o que estou fazendo com a minha vida, o que estou fazendo com a minha caminhada com Deus, que um dia começou bela, que um dia começou maravilhosa, que um dia começou com as águas do batismo e que marcou um novo tempo sobre a minha vida. Só que a questão é, quem foi batizado por mim aí ouviu essa expressão lá na preparação do batismo. O batismo não é o fim, o batismo é o começo de uma nova fase. Você crê nisso, amém? O batismo é o começo de uma nova etapa. E aí, quando a gente para refletir sobre como estamos conduzindo a nossa vida depois do nosso batismo, nós agimos da maneira contrária ao que esse filho estava fazendo. Aquele homem representa a minha vida e a sua vida quando a gente começa a fazer as coisas, o dia a dia começa a engolir a gente, as rotinas começam a engolir a gente, as demandas, as preocupações, os sonhos, o desejo de querer alcançar certas coisas, e aí, Arthur, a gente começa a atropelar tudo. E aí eu volto ao tópico que eu destaquei aqui para vocês: não precisamos esperar chegar no fundo do poço para parar e avaliar a nossa vida, examinar a nossa fé. Você não precisa, meu irmão e minha irmã, esperar todas as coisas chegarem no caos para parar e avaliar como que você está caminhando. É muito melhor, agora a frase de mecânico aí, né? É melhor fazer a prevenção do que, agora me fugiu, eu citar a frase, esqueci o resto da frase, misericórdia. É melhor fazer a prevenção do que a correção, é algo mais ou menos assim, né? E é verdade, é melhor você fazer a manutenção ali do seu veículo, da sua casa, do que esperar o cano estourar, esperar dar um problema. Corrigir é muito mais caro, né, Guilherme? Corrigir é muito mais caro. Eu estou passando uma situaçãozinha aí que só a graça de Jesus, mas vamos falar de coisa boa, vamos voltar para a palavra aqui. É muito melhor a gente se atentar ao que precisa ser cuidado no dia a dia, ao invés de esperar as coisas explodirem. Precisamos nutrir, amados, na nossa vida, o hábito, a prática de examinar a nossa caminhada. Nós que somos cristãos, temos uma oportunidade maravilhosa na nossa vida, Josi, porque todo domingo nós estamos aqui. Todo domingo você para tudo na sua casa, vem para cá para adorar o Senhor, e é uma oportunidade, Larissa, é uma oportunidade, Leda, da gente avaliar: Senhor, como estou conduzindo a minha vida até aqui? Como eu conduzi a minha vida nessa última semana, como foram as minhas conversas, como foi a minha postura, como foi a minha vida diante do inesperado, diante das coisas que me surpreenderam, diante das tristezas, diante das alegrias. Aquele homem, aquele filho mais novo, agia sem pensar. Aquele homem agia sem qualquer tipo de freio, e o resultado foi que ele começa a desperdiçar tudo aquilo que havia de bom em sua vida, toda a provisão, todo o recurso. E aí eu chamo a sua atenção para esse ponto aqui: quando não examinamos, não pensamos antes nas nossas ações, a provisão de Deus começa a se perder. A provisão de Deus começa a ser desperdiçada, e aí em um determinado momento, nós chegamos diante do Senhor, clamamos: Senhor, eu preciso de provisão, eu preciso de mais, e aí a gente acaba ouvindo do Senhor, a gente acaba tendo uma experiência com Deus, e entendendo: Senhor,
na verdade, a provisão eu já recebi, só que eu desperdicei todas elas ao longo da caminhada, porque agi sem pensar, porque tomei decisões sem refletir antes, e é isso que aquele homem está fazendo até esse momento, até o versículo 13. Então, o agir de forma desenfreada significa então agir por impulso, sem refletir nas consequências. Esse tipo de ação vai chamando abismo atrás de abismo, e as pessoas vão simplesmente fazendo e não param para refletir. E aí o segundo ponto dessa mensagem, para a gente aprofundar um pouquinho mais, a atitude que muda tudo. Segundo ponto da mensagem, a atitude que muda tudo. E aí eu quero chamar você a vir comigo para o versículo número 17, vem comigo aqui, versículo 17 da palavra do Senhor, que vai dizer: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Você pode repetir comigo essa expressão? Diga assim: caindo em si. Caindo em si. E aí eu volto aqui para o tema central da palavra de hoje pela manhã e de agora à noite. Esse é o primeiro momento na parábola, Alessandra, que aquele homem para de olhar para as coisas que estão do lado de fora e olha para dentro de si próprio. Se você perceber até agora na parábola, na chamada parábola do filho pródigo, até aqui, Marcos, ele só olhou para fora, o que ele queria viver, o que ele queria experimentar, o que ele precisava para experimentar aquelas coisas. Em nenhum momento nós vemos na parábola aquele homem refletindo, olhando para dentro de si, olhando e pensando: será que a minha motivação é correta? Será que eu estou almejando algo que é bom? Agora nós chegamos pela primeira vez no momento em que aquele homem volta para dentro de si próprio. Um momento em que aquele homem para olhar para dentro de si. E infelizmente é no momento onde talvez muitos de nós aqui também já tenham experimentado. É no momento, como diz aí o ditado, né? É o momento que a vaca já foi para o brejo, né? Momento que já perdeu tudo. Aquele filho então cai em si. Essa expressão que Jesus usa significa voltar para dentro de si, olhar para dentro de si, tomar consciência das coisas. E aí, irmãos, nós hoje estamos falando sobre a importância de fazer essa autoavaliação, fazer esse autoexame. A palavra nos chama a essa conduta, essa ação, essa postura. Precisamos constantemente parar e refletir, Xande: Senhor, como estou conduzindo a minha vida? Como eu tenho tomado decisões ao longo desse ano de 2025, como eu tenho colocado na balança para saber se as coisas são de Deus ou não, para saber se é o melhor de Deus para a minha vida ou não. Amados, nós cristãos temos uma obrigação diante de Deus de sermos homens e mulheres que sabem discernir o bem do mal, que sabem fazer a separação do que é de Deus e o que não é de Deus. E muitas vezes nós agimos como o filho mais novo da parábola, esperamos tudo dar errado, esperamos a casa cair, esperamos o caos chegar, para aí então voltarmos o nosso olhar para dentro de nós e refletir: Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu vacilei? Senhor, onde que a coisa começou a dar errado? E às vezes o caos está tão grande na nossa vida que a gente não consegue nem mais identificar sozinhos onde que isso tudo começou. Aquele filho mais novo deixa para nós uma lição. Ao longo da sua caminhada, reflita, olha para dentro de si e coloque na balança diante de Deus quais são as motivações do seu coração diante das decisões importantes da sua vida.
Eu não estou aqui para mostrar nada para ninguém. Eu não estou aqui para ostentar. Eu não estou aqui para fazer algo que vai impressionar as pessoas. Você também não está. Nós estamos aqui para viver uma vida cheia da glória do Senhor, uma vida que alegra o coração de Deus e, consequentemente, essa vida será cheia das bênçãos do nosso Deus maravilhoso. Mas para isso nós precisamos olhar e refletir constantemente: Senhor, será que eu perdi a minha fé no decorrer da caminhada? Será que eu deixei a chama se apagar dentro do meu coração? Eu não quero, Senhor, esperar a coisa apertar de vez. Eu não quero esperar perder tudo para então pensar nisso. Aquele jovem deixa para nós essa lição: não espere chegar no fundo do poço. Não sei se você já ouviu essa explicação em algum momento, mas o texto vai dizer para nós, deixa eu até encontrar aqui o versículo número 16, vem comigo aqui no versículo 16, vamos ler o 14 até o 16, que fica melhor de entender aqui. Versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou então a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos seus porcos. Lembrando aqui, isso aqui é uma parábola de Jesus. Esse jovem não existiu, é uma história. E é muito interessante a gente parar para pensar, William, como que Jesus faz questão de colocar um detalhe nessa parábola. Qual é o detalhe? Você já deve ter ouvido isso em algum momento. O porco, para o judeu, era um animal impuro. O judeu não mexia com porco, o judeu não comia carne de porco, o judeu se afastava de porcos, o judeu não chegava perto de porco. Era um animal impuro, e mexer com porcos implicava depois numa série de cuidados e de questões que ele deveria fazer para se purificar novamente e voltar a seguir a sua vida normalmente. Jesus escolhe justamente a figura do porco para colocar aqui nessa parábola, para mostrar o fundo do poço que aquele jovem chegou. Ele foi tomando decisões, ele foi fazendo coisas de uma maneira tão tola, de uma maneira tão enlouquecida, de uma maneira tão descuidada, que aquele homem, que outrora era um filho com uma herança preparada para ele viver, se torna um cuidador de porcos. Eu fico imaginando a multidão ouvindo aquela parábola naquele momento e pensando assim: rapaz, Jesus está pegando pesado aqui nesse ponto da história. Aquele jovem não só vai cuidar de porcos, ou seja, chegar no fundo do poço, como ele também vai olhar para a comida dos porcos e desejar comer aquela comida. Eu não sei quem já foi aí na roça, ou já viu alguém que cria porco. A Letícia já está aqui balançando a cabeça. Meu tio criava porco lá em Valença, a Natane viu lá como que era. Gente, é um troço fedido demais, demais a conta. E uma vez eu vi o meu tio dando ali a lavagem para o porco comer. Rapaz, quase que eu joguei outra coisa no meio lá para o porco comer, outro troço nojento, misericórdia. É muito feio. E aí imagino, eu olhando aqui para essa história, olhando aqui para essa parábola, lembrando da criação dos porcos lá do meu tio. Meu tio criava um porco, foi o último dele. O nome do porco era Chicletinho, Isaac, Chicletinho. Aí você fica imaginando, né? Devia ser um leitãozinho, né? Chicletinho dava uns 3 o bicho era muito grande, um porcão grande a beça lá. E aí eu lembro então da imagem lá, o Chicletinho, o porco do meu tio, a comida, aquele ambiente sujo, e aquele jovem que, filho de um pai próspero, a parábola de Jesus no final deixa bem destacado isso. Aquele homem era um homem próspero, a festa que ele dá era festa de pessoas prósperas. Aquele filho herdeiro, playboy, aquele filho cheio de conforto, por conta de atitudes impensadas uma atrás da outra, chega nesse ponto da história
desejando comer, Tiago, a comida que os porcos comiam. Você pode dizer misericórdia? Misericórdia, que nojo. Qual é a lição que nós podemos tirar disso aqui, Fernanda? Qual é a lição que nós podemos tirar disso aqui, Guilherme? Precisamos aprender a refletir sobre como está a nossa vida, para não termos que chegar num ponto da nossa existência em que a gente venha desejar comida de porcos nas áreas que nós vivemos. O Senhor não chamou a gente para ficar desejando o que porco come. O Senhor não nos criou, não nos levantou para viver um estado de miséria espiritual. O Senhor não nos criou, não nos resgatou para vivermos na lama dessa vida. O Senhor não levantou você, meu irmão, minha irmã, para viver esse nível de miséria que esse homem viveu naquele momento da história. O que Ele nos chamou para viver é uma vida em comunhão com Ele, uma vida cheia do cuidado dEle, uma vida onde não é você que vai mexer com porcos, desejar a comida dos porcos, mas onde você vai resgatar as pessoas que estão vivendo nessa condição. Deus não levantou a gente para viver nesse estado de miséria espiritual. E aí talvez você olha para o seu ano, você olha para certas áreas da sua vida, você pode constatar: Senhor, eu queria estar vivendo outras coisas, eu queria estar vivendo um outro momento, eu queria poder estar vivendo algo diferente. Eu venho com você nessa noite, trazer essa palavra em nome de Jesus. Olhe para as suas ações, reflita sobre como você tem levado a sua vida, porque há um tempo de mudança para vivermos em nome de Jesus. O Senhor nos dá uma nova oportunidade. Pastor, eu fiz coisas, eu tomei decisões que comprometeram muitas coisas na minha vida. A partir de hoje, à luz dessa palavra, o Senhor nos dá uma oportunidade de recomeçar, de tornar a vida diferente, de fazer coisas de maneira diferente. Precisamos, amados, para viver essas coisas, precisamos nos confrontar com nós mesmos, para entendermos onde caímos. E aí eu volto no que eu falei aqui hoje pela manhã. Nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e entender: Senhor, quais foram as atitudes que eu tomei que me trouxeram até aqui? Quais foram as escolhas que eu fiz que esfriaram a minha fé? Quais foram as escolhas que eu fiz que estabeleceram o caos dentro da minha casa? Quais foram as escolhas que eu tomei, as decisões que eu tomei, que geraram tudo isso que eu estou vivendo aqui nesse momento? Olhar para dentro de você é o começo da mudança na sua vida. É o começo da nova fase. O autoexame não é um fim em si mesmo. Ele vai te colocar na rota certa novamente. Ele vai te colocar na direção correta novamente. E é como nós falamos aqui hoje pela manhã, e eu repito aqui para você nessa noite também: nosso Deus tem poder para fazer. Nosso Deus tem poder para resolver as coisas. Nosso Deus tem poder para nos colocar em uma posição favorável para fazer as coisas diferentes. Só que nós não podemos ignorar onde nós erramos. Não podemos ignorar onde nós tropeçamos. E aí talvez você possa parar e pensar assim: pastor, como que eu posso fazer esse autoexame, tomar aqui essa atitude? Como que eu posso viver isso na minha vida? E aí eu trago, ainda nesse ponto da mensagem, uma instrução. Hoje pela manhã eu trouxe uma, e agora à noite eu quero trazer outra. Hoje pela manhã eu trouxe uma instrução baseada numa prática de Wesley. Agora eu quero trazer uma outra sugestão para você, para como se autoexaminar espiritualmente, e é baseado numa prática que a igreja tinha lá no século XIII, chamada de exercícios espirituais. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso. No século XIII, havia um movimento na igreja, na comunidade cristã, que praticava o que eles chamavam de exercícios espirituais. Esses exercícios espirituais, Gabi, nada mais era do que olhar para dentro de si para buscar santificação. E aí eles faziam basicamente 5 coisas, Conceição. Primeira delas,
Eles se retiravam ali, iam para um cantinho solitário, e a primeira coisa que eles faziam, Leandro, adorar a Deus. Eles invocavam a presença de Deus em adoração, cantavam louvores, entoavam salmos, e eles então invocavam a presença de Deus para aquele lugar. A segunda coisa que eles faziam era fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo que iluminasse seus olhos espirituais. Eles oravam então pedindo agora naquele momento: Espírito Santo, me dê a luz do Senhor, para que eu possa olhar para a minha vida e ver o que estou vivendo, ver o que estou fazendo. Me dê a luz, me dê o discernimento para enxergar todas as coisas. Quando nós pedimos, Deus lança a luz, Deus nos faz enxergar. E aí chegamos então à terceira coisa que eles faziam, que era começar a examinar a sua própria vida. E aqueles homens então começavam a olhar para cada área de sua vida e refletir: como estou vivendo isso aqui? E aí eu trago para vocês 4 exemplos de áreas que nós também podemos observar na nossa vida, e aí, irmã Beth, identificar como estamos vivendo com Deus. Você pode olhar e perguntar: Senhor, como que eu estou lidando com as coisas materiais? Porque as coisas materiais, elas podem gerar no nosso coração uma preocupação tão grande em não perdê-las, que a gente vive para guardá-las, mas acaba sacrificando a fé para guardar essas coisas materiais. E isso é um perigo real. Uma outra coisa que você pode se perguntar também são questões do corpo, questões que você sente na sua vida. Senhor, como eu estou lidando com o meu corpo? Como eu estou lidando com a minha vida, com a minha saúde física? Eu tenho feito coisas que têm me afastado de Ti. Eu tenho olhado para coisas que me afastam de Ti. Eu tenho ouvido coisas que me afastam de Ti. Como que eu tenho lidado então com as coisas físicas, com o meu corpo nessa terra? Uma outra coisa eram os relacionamentos. Senhor, como que eu estou me relacionando com as pessoas? Como que eu estou conduzindo meu casamento? Como eu estou conduzindo meu namoro? Como eu estou conduzindo minhas amizades? E aí um último exemplo: questões internas. Senhor, como eu tenho lidado com os meus sentimentos? Como que eu tenho lidado com os impulsos que há dentro de mim? Porque aí agora eu volto com você para o início da parábola do filho pródigo. Vem comigo no versículo 11. O versículo 11 vai dizer assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. Amados, eu quero voltar aqui nesse ponto do texto, e aproveitando aqui esse ponto aqui dos exercícios espirituais, e dizer uma coisa para você: tome cuidado com os momentos da sua vida em que você toma decisões importantes. Muito cuidado. Muito cuidado com o momento que você escolhe para tomar uma decisão na sua vida que pode gerar um impacto muito profundo. Toma cuidado. Tem um dizer aí, né, que é utilizado bastante, que nem nos momentos de grande alegria e nem nos momentos de grande tristeza, nunca tome uma decisão em momentos como esse. Que às vezes você está tão feliz que você pensa assim, né? Não, vamos lá, vamos embora. Você aceita tal coisa? Aceita, eu estou feliz da vida, vamos embora, não tem como dar errado. E aí, já viu, né? Vai tudo misericórdia, né? Vai ladeira abaixo. Ou de repente, quando você está muito mal, eu estou mal emocionalmente, eu estou triste, eu estou num momento muito difícil na minha vida, e aí você então decide naquele momento tomar decisões importantes, tão perigoso quanto, porque aí você é movido pela sua tristeza, movido pela sua decepção, movido pela sua dor, e isso é um cuidado que nós devemos ter, amados. Às vezes nós tomamos decisões importantíssimas nos momentos mais errados. A gente toma decisões que vão impactar inclusive a nossa vida espiritual nos piores momentos possíveis. E aí, quando a gente chega nesse momento aqui do exercício espiritual, a gente olha também para dentro de nós
e a gente declara diante do Senhor: Senhor, como estão as minhas emoções agora? Como estão? Como estão? E aí o quarto passo é o arrependimento. Depois de encontrar o que precisa ser mudado, nós então confessamos diante do Senhor. E aí aqui eu preciso pontuar uma questão que eu pontuei aqui hoje pela manhã também, para todos nós. Amados, não, como diz a expressão também, hoje eu estou cheio das expressões, não passe o pano para você mesmo. Eu falava isso aqui hoje pela manhã e eu torno a dizer aqui agora à noite: não dê desculpas para aquilo que precisa ser alvo do seu arrependimento. Não dê desculpa. Não dê desculpa para aquilo que tem te afastado de Deus, para aquilo que tem esfriado você na fé. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui é uma coisinha boba. Isso aqui é só um detalhe só. Não ignore. Não menospreze as pequenas decisões que vão minando a sua vida com Deus, que vão afastando você de Deus lentamente. Não ignore essas coisas. Não existe pecado que seja inofensivo na nossa vida. Não existe pecado que cause pouco dano na nossa vida. Todo pecado, Maurício, todo pecado, Ricardo, é altamente danoso para nós. Não podemos menosprezar isso. Pecado tem que ser alvo do nosso arrependimento e não do nosso desdém, não das nossas desculpas. Senhor, isso aqui é pecado na minha vida, eu não aceito isso. Senhor, isso daqui é um pecado que eu tenho carregado comigo ao longo desse ano de 2025, mas eu não quero mais, e nesse mês de agosto, eu declaro guerra a esse pecado na minha vida. Eu declaro um tempo onde eu vou enfrentar essa fraqueza na minha vida. Quando nós fazemos um autoexame sincero e sério diante de Deus, nós declaramos guerra ao pecado na nossa vida. Não ignore aquilo que tem te feito tropeçar, porque isso aí pode estar fazendo com que você deixe de viver coisas maravilhosas de Deus que você já poderia estar desfrutando. Tem pecados, tem questões, tem brechas na nossa vida que a gente vai tolerando e grandes bênçãos de Deus acabam sendo adiadas ou até, quem sabe, canceladas na nossa vida. Isso é um problema gravíssimo. E no final das contas ainda pode custar a nossa salvação. Esse mês de agosto será um mês onde nós seremos confrontados pela palavra para sairmos mais fortes e vivemos um segundo semestre voando na presença de Deus. Vivemos um segundo semestre da melhor maneira possível diante de Deus, porque quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos, Larissa, para as lutas que enfrentamos, para as tentações, João, que batem a porta do nosso coração, quando a gente olha para isso tudo, William, e a gente declara guerra a todas essas coisas, meus irmãos, a gente voa na presença de Deus, e é isso que o Senhor tem para nós, e nós vamos viver, Arthur, o melhor de Deus na nossa vida. Nós vamos viver, Luiz, o melhor de Deus na nossa vida, porque quando eu olho para dentro de mim, quando eu confronto os pecados e as fraquezas na minha vida, eu não aceito mais aquilo que tem tirado tempo precioso na minha vida, que eu poderia estar desfrutando de uma maneira abençoada diante de Deus. E aí nós começamos então a corrigir as coisas. E aí é o quinto ponto aqui, do exercício espiritual, que é um compromisso de santificação. Eu olho para aquilo, Leda, que está me afastando, que está me esfriando. Eu olho para aquilo, Andréia, e eu declaro diante do Senhor, como nós fizemos aqui na hora da oração: Senhor, isso aqui não tem mais poder sobre a minha vida. Eu olhei para dentro de mim, eu me confrontei, Duda, com aquilo que eu tenho enfrentado na minha vida. Senhor, isso não será mais uma corrente na minha vida, ela vai ser quebrada em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar passivamente, nós não podemos aceitar de braços cruzados. Quando a gente pratica esse exercício espiritual, as coisas começam a mudar. Eu vou pedir por gentileza, Fernanda, você projeta para a gente 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Foi o texto que eu li aqui hoje pela manhã, que vai dizer assim: examinem-se para ver
se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Pode deixar esse texto aí projetado, por favor? Avaliem-se a si mesmos. Eu acho muito forte essa palavra de Paulo, foi a palavra que eu ministrei aqui hoje pela manhã, porque repito aqui, Cristina, como foi falado hoje pela manhã, esse texto aqui, essa palavra, ela foi lançada, João Anderson, para uma igreja que vivia muitos dons espirituais. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto, irmã Lourdes, era uma igreja que Paulo vai reconhecer na primeira carta: vocês vivem os dons espirituais. Naquela igreja havia pessoas que profetizavam, pessoas que curavam, pessoas que falavam em línguas, que interpretavam línguas, pessoas que faziam coisas extraordinárias. E aí, para essa igreja, Leandro, para esses irmãos, Paulo lança essa palavra. O Senhor coloca essa palavra ali na pena do apóstolo Paulo para escrever naquela carta. Olha essa palavra para a igreja: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Gente, isso é muito sério. A importância do autoexame, porque como eu falei hoje pela manhã, e eu não posso deixar de falar agora à noite, para que todos nós possamos ter essa palavra. Irmãos, tem muita gente desviada dentro da casa do Pai, tem muita liderança, inclusive pastores, que se perderam na caminhada, mas não perderam sua posição, e essa queda não acontece de uma hora para outra. Eu já falei isso aqui em outro momento. Às vezes a gente vê um escândalo, fulano de tal, cantor famoso, pregador, pastor, sei lá, olha, ele traiu a esposa com não sei quantas mulheres, traiu o esposo com não sei quantos homens, roubou não sei quanto, fez não sei quanto, e aí a pessoa olha e fala assim: meu Deus do céu, ele caiu, nossa, mas foi tão do nada. E amados, nunca é do nada, nunca é do nada. A queda vai acontecendo, só que os sinais vão sendo ignorados, os sinais vão sendo ali manifestos na vida da pessoa, mas ela vai ignorando. Não, isso aqui é só uma conversa, isso daqui é só uma olhadinha, isso aqui é só uma besteirinha, e aí a queda vai acontecendo até que ela se torna pública e vergonhosa. E aí quando a gente olha então para essa palavra forte de Deus para a nossa vida, é para nos alertar: igreja do Senhor, examine-se a si mesmo para ver se vocês ainda estão na fé. Eu devo me examinar para saber: Senhor, será que eu ainda sou um pastor convertido ao Senhor? Será que eu ainda sou um homem de Deus na sua presença? Porque eu não quero para mim, não quero para você que sejamos um povo como Saul, um homem que tinha a posição, que tinha a coroa, mas já não tinha mais a presença de Deus. Isso é muito forte, mas é muito verdadeiro. Nós não podemos vacilar nesse ponto. Examine-se a si mesmo semana após semana. Ao exemplo do filho mais novo na parábola do filho pródigo, não espere a vergonha chegar, não espere a queda acontecer, não espere o caos se instalar, conserte-se enquanto há tempo na sua vida. De repente você está identificando coisas, no decorrer desse mês, você vai identificar áreas, eu vou identificar áreas, e essa é uma oportunidade que Deus nos dá para corrigir a nossa rota. E aí, para fechar o último ponto da mensagem, a autoavaliação redireciona os nossos passos. E aí eu quero ler com você o versículo 17 de novo, e para a gente poder caminhar aqui para o fim dessa palavra. Versículo 17: então, caindo em si, ou seja, olhando para dentro de si, avaliando as besteiras que fez, as decisões que tomou, aquele homem disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor.
já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E aí o final da parábola, você conhece, nós já vamos chegar lá. Amados, quando a gente olha para dentro de nós, e a gente é confrontado com coisas que precisam ser consertadas diante de Deus, o Senhor redireciona os nossos passos. O Senhor pega a nossa vida, Rose, e Ele arruma o nosso GPS e nos coloca na rota certa de novo. Quando a gente se depara, a gente olha para dentro de nós com seriedade, com sinceridade, sem ficar escondendo coisas que precisam ser tratadas, os nossos pés são redirecionados para a casa do Pai de novo. Aquele filho só voltou para a casa de seu pai porque ele parou de ficar se distraindo com as coisas que estavam fora e olhou para dentro dele e percebeu o tamanho do caos que existia na vida dele, o tamanho do problema que ele se colocou, e ele então volta para a casa do pai. Ele faz ali então o caminho de volta na sua vida, e é isso que o Senhor quer que nós vivamos, amados. É isso que o Senhor quer que a gente desfrute, sempre que a gente olha para dentro de nós e perceba: Senhor, esse ano eu prometi que seria diferente, Senhor, esse ano eu prometi que eu ia te buscar mais, eu prometi que eu ia levar as coisas mais a sério, eu prometi que eu ia buscar um crescimento ainda mais profundo, eu prometi que eu ia viver coisas que ainda não vivi na tua presença, mas Senhor, eu não consegui até agora. Quando você constata, quando você chega ao diagnóstico, você tem uma oportunidade única na sua vida. Filho, volta para a rota e retome a sua caminhada. Ainda há tempo de viver essas coisas, ainda há tempo de voltar para a casa do Pai, ainda há tempo para voltar e buscar viver o que você ainda não viveu. Dá tempo de voltar atrás. Dá tempo de consertar as coisas. Amados, não é porque já estamos para a metade final do ano que as coisas se perderam e agora é só esperar 2026. Ainda dá tempo de viver o melhor de Deus para o seu ano, em nome de Jesus. Ainda dá tempo de viver o melhor de Deus na sua vida. Ainda dá tempo de viver as experiências maravilhosas. Ainda dá tempo de viver o que Deus tem preparado para você para esse tempo. Mas para isso, nós precisamos fazer esse check-up, nós precisamos olhar para dentro de nós e chegar ao diagnóstico real na nossa vida. E então aquele filho volta para a casa do pai. Quando o filho cai em si, quando ele volta para si, quando ele se examina, ele ainda não resolveu todos os seus problemas, mas ele dá o passo em direção a isso. Eu falei aqui hoje pela manhã, e isso também repito agora. Quando a gente é tratado por Deus numa palavra, numa ministração, quando alguém impõe a mão na nossa cabeça, os problemas não foram totalmente resolvidos, né? Zerados. Olha, eu fui lá na frente, a Odaléia pôs a mão na minha cabeça, a irmã Beth pôs a mão na minha cabeça, o pastor pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, meus problemas acabaram. Não é assim que funciona. Mas o que nós podemos declarar é: os problemas ainda não acabaram, mas o recomeço iniciou na minha vida nesse momento. Algo novo de Deus foi gerado na minha vida. Mesmo que os problemas ainda não tenham acabado, Josi, mesmo que os problemas ainda não tenham acabado, Ronaldo, mesmo que ainda tenha que enfrentar os gigantes lá fora, depois de um domingo na casa do Senhor, depois de uma palavra que eu recebo, depois de uma ministração que eu recebo, eu saio com uma convicção: algo novo começou nesse dia, uma semente nova foi lançada na minha vida, uma semente nova, Cosme, foi lançada e algo novo de Deus está sendo realizado, o passo da direção foi dado, e aí depois é só manter, depois é só cultivar. Então, quando nós olhamos para dentro de nós e nos confrontamos, fazemos essa autoavaliação, a mudança começa. Então, irmãos, para finalizar, e a gente encerrar, meu Deus, já a hora avançou, para a gente poder finalizar, eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé.